Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Amém? Sejam todos bem-vindos a mais uma poderosa mensagem de Deus para nossas vidas. E hoje temos um tema impactante que pode revolucionar a tua mente. De que maneira? De maneira que nós podemos compreender porquê das coisas que estão como estão nos afetam de tanta forma que nós até pensamos em desistir. Porque em uma sociedade onde ninguém procura o bem, todo mundo quer fazer o mal, você se empenhar pelo bem e não ver resultado é motivo de muita frustração. Mas nós aqui vamos aprender hoje com o exemplo de um grande homem de Deus como é que é ser cheio do Espírito Santo e perseverar mesmo quando tudo está dando errado. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu sei que essa palavra de hoje vai transformar a tua vida para sempre. Por quê? Porque você não vai fazer mais com base naquilo que os outros fazem, mas vai fazer com base naquilo que você acredita no Deus da tua salvação. Amém? Amém. Meu nome é Manuel Lima. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu espero que tudo vá bem nas vossas vidas. Eu vos peço agora é que curtam, comentem, compartilhem o vídeo se gostarem. E eu sei que vão gostar porque esse conteúdo é agradável, sim senhora. Mas sem mais, vamos para a nossa mensagem. Ai, Vitor, ai papai. A palavra de Deus encontra-se no livro de Primeira de Reis. Glória a Deus. Estou muito feliz, porquê? Porque essa palavra é poderosa. Primeira de Reis, fiquem até o final do vídeo, vão notar, vão. Primeira de Reis, primeira carta de Reis, no seu capítulo número 19, versículo número 4. Amém? Diz assim: Em seguida, entrou no deserto e caminhou durante um dia. Ao encontrar uma giesta das vassouras, sentou-se debaixo dela e pediu ao Senhor para morrer. Ele disse: Já chega, já chega. Agora, ó Jeová, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. A palavra de Deus tem como tema o servo cansado. E esse é o servo que nós estamos a falar hoje. Elias. Elias, se nós lembramos-nos hoje, nós lembramos-nos como um grande homem. O homem que foi levado para os céus num carro de fogo. Sim, num carro de fogo ele subiu para os céus. Esse homem, em algum momento da vida dele, ele pediu a Deus: tira a minha vida e deixa-me partir, porque eu não sou melhor do que os outros. Amém? Nós podemos. Esse é o servo de hoje, esse é o servo exausto, esgotado de tanto se esforçar, mas não ver resultado algum. É esse o servo que nós vamos falar hoje. Amém? Aqui nós vemos primeiramente Elias o Tisbita. Foi um servo de Deus que viveu num dos períodos mais caóticos em Israel. E qual foi esse período? No tempo em que Acabe era o rei. Um período marcado por forte apostasia e atos de infidelidade. Amém? Acabe e sua esposa, quem? Jezabel, estavam determinados a desonrar a Deus. Amém? Determinados. Por quê? De modo que faziam fumo sacrificial, construíam templos, punham profetas, sacerdotes nos templos, construíam postes sagrados, tudo para deixarem de adorar a Deus, para começarem a adorar as criaturas que eles mesmos criavam. Amém? E a palavra vem nos dizer que dentre todos os reis que já houve em Israel até o tempo de Acabe, em 1 de Reis, capítulo número 16, 16:33, diz assim: Acabe fez o posto sagrado. Acabe fez mais para ofender a Jeová, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que reinaram antes dele.
Ou seja, no tempo em que Elias era o profeta, quem era o rei, quem comandava o povo, era o pior dos reis que já houve até a sua altura. Imagina você inclinado totalmente pelo bem, pela paz e por fazer a vontade de Deus, você viver num dos períodos mais turbulentos que já houve em Israel. Esse era o tempo de Elias. E esse o servo cansado, que se esforça, se esforça, se esforça, mas não vê resultado. Amém? E durante o seu reinado, o reinado de quem? De Acabe, Deus usa Elias de várias maneiras para reconciliar o povo a si. Amém? De várias maneiras, com vários profetas que Deus usou, e principalmente Elias, Deus tentava, não uma, não duas, não três, não quatro, mas várias, trazer mesmo aqueles perdidos mesmo de volta para si, até mesmo Acabe, o pior dos reis, Deus o chamava de volta para si. Mas claro, tudo é uma questão de decisão. Deus não é quem escolhe por nós, mas somos nós quem escolhemos o caminho que nós queremos andar. Amém? Então, no começo, ele profetiza que já não haveria mais chuva até que ele ordenasse. Quem? Elias. Elias falou, Elias foi até Acabe e disse-lhe, tão certo como Deus vive, que não voltará a chover nesta terra até que eu ordene. Vê lá a fé desse homem que nós vamos ver que é o homem cansado, o homem que se esgotou, o homem que fechou os céus e não choveu por 3 anos inteiros. Claro, ele era servo de Deus, nós não podemos usar de superioridade como se ele fosse o maior de todos, não, mas é que ele era servo e que andava mesmo como servo. Amém? Então, da mesma forma como ele profetizou, assim aconteceu. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo que ele tinha que sair daquela terra e ir morar para outro lugar onde o Senhor indicaria. E o Senhor indicou para morar num lugar onde ele beberia água do riacho e seria alimentado com carne e pão que seria alimentado por corvos. Amém. Então, durante esse período em que ele teve de fugir e manter-se escondido, o Senhor nem por isso o abandonou, mas continuou com ele. Mesmo a fome já estava a roer, a dificuldade já estava a dar duro. Por quê? Porque o seu principal meio de aquisição de alimento era a terra e não chover. Era não ter água na terra, era ter uma terra seca que não dava, que não permitisse com que a semente brotasse e gerasse frutos. Então, ter uma terra sem chuva, com completa seca, é dizer, vamos morrer à fome. Mas foi nesse período que Elias viveu e foi essa profecia que ele declarou, mas claro, tudo segundo a vontade de Deus. E depois de 3 anos, quando o Senhor deu novamente a palavra a Elias, ao dizer o que vai ter com Elias, e eu tornarei a dar água a este povo. Por quê? Porque Deus chegou ao período em que ele queria dar para o povo novamente aquilo que um dia lhes retirou. Mas Deus não lhe retirou por mal. Mas vamos entender isso daqui a pouco. Então o que aconteceu? Elias foi ter com Acabe. Este Acabe que incitava Israel à imoralidade. O mesmo Acabe a quem Deus o dirigiu é o mesmo que incitava Israel a cometer atos de adultério para com seu Senhor. De que forma? Deixando de o servir e adorar em espírito e em verdade, curvando-se perante outros deuses. E depois de realizar um grande milagre no meio deles, e matar os servos de Baal, aconteceu que começou a ser perseguido por Jezabel. Qual milagre é esse? Depois de 3 anos sem chuva,
o Senhor deu a palavra a Elias: Elias, volta, que eu darei de novo água para o meu povo. E aos olhos de Acabe viu isso. E então o que aconteceu? Quando ele foi ter com Acabe, ele disse: reúne todos os teus profetas, reúne-os a todos e vamos nos juntar no monte. E lá os teus profetas clamarão aos seus deuses para ver se lhes darão água. E eu vou clamar ao meu, o Deus que der água é o Deus vivo e verdadeiro. E esse foi o sinal. Eles clamaram desde o amanhecer até o anoitecer, mas nada estava a acontecer. Quem? Os profetas de Baal. Então, vendo que nada lhes sucedia, eles faziam-se cortes e tanta coisa para os seus deuses, que não lhes ouviam nem lhes prestavam atenção. Por quê? Porque são deuses que não existem. São, na verdade, demônios. Mas o que eu quero dizer aqui é que tudo o que eles fizeram não teve resultado algum, porque os seus deuses não existem. Mas, depois de um tempo, Elias viu que nada estava mesmo a acontecer e nada mesmo ia acontecer, porque o Deus deles não existe. Então Elias levantou-se, pediu o touro ou o bode que estava reservado para ele, ofereceu em sacrifício a Deus, restaurou o altar de Deus, pôs o touro ali, o carneiro, o bode, pôs lenha e encheu de água o altar. Olhem tamanha ousadia de Elias. A água já é pouca, já não tem quase nada de água e ele ainda põe água no altar. Olhem, olhem esse homem extraordinário, que andando segundo a vontade de Deus faz tanta coisa, e vendo em um período de seca ele chega lá e desperdiça, por assim dizer, água, por encher, porque ele não precisava de encher, mas ele encheu com água propositadamente, para eles verem que o Deus é Deus verdadeiro. O que aconteceu? Aqui vem a oração de Elias ao Senhor. Ele orou assim. 1 de Reis, capítulo número 18, versículo número 37. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, o verdadeiro Deus, e que Tu estás a fazer o coração deles voltar para Ti. Olhem lá, tudo isso que Deus estava a fazer, deixar de chover, passarem por tempo de seca, fome, extrema dor, e depois Elias voltar, era no fundo para cumprir a vontade de Deus. Qual? O que diz no versículo 37, no final. E que tu estás a fazer o coração deles voltar para ti. Ou seja, tudo isso que Deus fazia era somente para fazer o coração deles voltar para Ele. Ou seja, as dificuldades geradas em Deus, ou que Deus permitiu que ocorressem, eram no fundo somente para eles fazer voltar para Ele. Deus nunca quis o mal para eles, era somente para eles verem, abrirem os seus olhos e verem o quão perdidos estavam e que precisavam de se reconciliar. E é isso que Elias foi usado para fazer. O povo voltar para Deus. E aconteceu. E o povo viu aquele grande milagre e reconheceram. No versículo 39, quando o povo viu isso, todos se prostraram imediatamente com o rosto por terra e disseram: Jeová é o Deus verdadeiro, o Senhor é o verdadeiro Deus.
depois deles verem profetas que eles acreditavam ser verdadeiros, do amanhecer até o anoitecer se esforçando, mas nada tendo resultado, e o homem de Deus que era só um contra 450, orar e o Senhor imediatamente lhe responder e fazer cair fogo. Vou ler. Então desceu fogo dos céus e consumiu a oferta queimada, a lenha, as pedras, o pó e secou a água que havia na vala. Ou seja, quando o fogo desceu, a água que transbordava secou imediatamente. O carneiro que foi posto lá para ser oferecido como oferta queimou até tudo em cinzas, porque mostrando que o Senhor é o verdadeiro Deus. E quando o povo viu isso, se prostraram imediatamente reconhecendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor pode fazer milagres, só o Senhor é verdadeiro, só o Senhor é santo, só o Senhor é o justo, é verdadeiro, só o Senhor é o Senhor, não existe outro Deus além de ti. E foi isso que eles fizeram, prostrarem-se imediatamente com o rosto por terra, reconhecendo o que é humilhação. Como assim? Reconhecer que eles estavam errados, prostrando-se o seu rosto por terra diante de Deus. Amém? Diante disso, imediatamente o povo ao ver isso, Elias disse: agarrem os profetas falsos. Agarrando-lhes, foram todos mortos para que deixasse de haver apostasia naquela terra e vida de infidelidade. No entanto, isso ao acontecer, gerou uma coisa muito triste. Acabe tinha uma mulher e a sua mulher chamava-se Jezabel. Jezabel era uma mulher de terra estrangeira que Acabe tomou-a como esposa, servia a outros deuses e trouxe os seus deuses para a sua terra, os quais levou o povo a desviar-se. E Jezabel, ao ter noção que os seus profetas foram mortos, ela logo escreveu uma carta e enviou-a para Elias, dizendo-lhe que os deuses me castiguem e o façam severamente se eu não fizer contigo aquilo o mesmo que você fez com os meus deuses, ou com os meus profetas. E Elias, cansado, depois de viver o maior milagre da vida dele, depois de viver a coisa mais sobrenatural da vida dele, cansado, ele foge com medo. Ele simplesmente foge. E é aqui que vem a oração dele com o Senhor. Já chega. Já chega. Agora, ó Jeová, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Aqui a oração de Elias é quebrando o coração, porque Elias, depois de viver o maior sobrenatural da vida dele, vê fogo caindo do céu. Depois de ver o céu fechando-se por 3 anos e ver a chuva voltar a cair, do nada vem uma mulher perseguindo-o, querendo lhe matar, e Elias, cansado, somente foge. Na primeira vez o Senhor lhe falou: vai para longe. Na segunda, Elias fugiu por medo. Amém? Diz assim no versículo 3 do capítulo 19 da primeira de Reis. Então ele ficou com medo, por isso levantou-se e fugiu para salvar a sua vida. Ele chegou a Berseba, que fica em Judá, e deixou ali o seu ajudante. Na primeira vez, quando ele fechou o céu e disse que não haveria mais chuva, foi o Senhor quem lhe ordenou para ele partir. Mas na segunda,
Foi o cansaço mental que lhe fez partir. Foi o seu esgotamento. Elias estava esgotado. Elias também era homem como ele também era homem como nós. Mesmo embora declarando e fazendo o céu fechar, fazendo o fogo cair do céu, fazendo a chuva voltar a cair, com uma fé extraordinária em Deus. Mas chegou um momento em que o esgotamento emocional bateu-lhe. Elias estava esgotado, totalmente esgotado. Amém? E é esse esgotamento que vamos falar hoje, que vamos falar agora, em que Elias foge de Jezabel, onde se encontrou numa das fases mais deprimentes da sua vida, onde pede até mesmo para morrer, pois não via mais ninguém sobrando que ainda seguisse a Deus. E por causa disso ele não achava mais sentido em continuar falando para um povo teimoso e desobediente. Como assim? O maior motivo do esgotamento de Elias não foi porque estava a ser perseguido por Jezabel. Não foi porque estavam a lhe cercar homens maus. Não. Não, não. Não, não, não. Não foi. O maior motivo de esgotamento da parte de Elias foi porque já não havia mais ninguém. Foi porque já não havia mais ninguém que adorasse. Ele via como que, Senhor, eu estou aqui, eu estou sozinho diante deste todo o povo. Todos eles estão a seguir a Baal e só eu é que estou a seguir a ti, Senhor. Do que adianta mais eu viver se eles não querem te seguir? Do que adianta mais eu falar se eles não querem me ouvir? Do que adianta mais eu profetizar se eles não querem andar conforme aquilo que eu declaro? Do que me adianta me esforçar por um povo que se nega a me ouvir, se nega a prestar atenção às minhas palavras, endurece o seu coração e ainda se levantam contra mim a fim de me caluniarem com o mal? Esse Elias, totalmente esgotado por causa de uma mulher que lhe fez uma ameaça, ele viu-se com medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Mas a palavra vem dizer assim, que o Senhor, nesse período em que Elias estava totalmente cansado, esgotado, desestruturado, não via mais solução. Elias não via mais solução em nada. Elias não via mais resultado em absolutamente nada, de modo que ele ficou: o que é que eu faço? Aí o Senhor fez uma coisa com ele muito extraordinária. Não lhe respondeu logo de imediato. Quando Elias pediu para começar, sabe o que o Senhor fez com ele? Quando Elias disse: eu estou a desistir, eu estou a parar, chega, já não dá mais jeito, eu não consigo mais. Você sabe o que o Senhor fez? O Senhor mandou lá o seu anjo, levando pão e água. Acordou Elias e disse: ei, Elias, coma. Alimente-se, Elias. Novamente o Senhor mandou o seu anjo ter com Elias, com pão e água. Acordou Elias e lhe disse: ei, Elias, Elias, ei, ei, ei. Elias, acorda, coma, beba, porque a caminhada que você vai fazer ainda é muito longa. Ainda é muito longa a caminhada que você vai ter que traçar, que
que você vai ter que percorrer. Então Elias, diante disso, ele comeu, bebeu e recuperou as suas forças e caminhou até o Monte Horebe, o Monte do Senhor, por 40 dias e 40 noites. E lá, chegando lá, ele ouviu a voz do Senhor que lhe disse: sobe até o cume do monte, que o Senhor aparecerá para falar contigo. E ele assim o fez. E quando o Senhor apareceu lá, ele começou a explicar a sua situação. Ele começou a debruçar-se a falar: Senhor, olha para isto. Olha. Eu vou ler. Diz assim, no versículo 14 do capítulo 19. E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, pois o povo de Israel abandonou o teu pacto. Ele não fala só um, não fala só dois. O povo de Israel. Daí que parte a frustração ainda maior de Elias em saber que todo o povo se havia abandonado o pacto com o Senhor. Derrubou os teus altares e matou os teus profetas com a espada. E eu fui o único que sobrou. Agora eles estão a tentar tirar-me a vida. Elias analisa um cenário completo. Elias vê o povo abandonando o pacto. Elias vê o povo abandonando, ou o povo destruindo o altar de Deus. Elias vê os profetas de Deus sendo mortos, sendo apedrejados, sendo assassinados à espada. E Elias ainda vê homens que agora, Elias agora sendo o único, sendo o único nas suas palavras, agora vem dizer que eles estão a vir tirar-me a mim, estão a vir tirar a minha vida. Cansado. Quantas vezes é que tu te sentiste cansado dessa forma? Vendo que mesmo te empenhando pelo bem, tudo está a dar errado, tudo. Até aquilo que devia dar certo, que parecia dar certo, dá errado. Quantas vezes? Mas sabe, queres ouvir a boa notícia? Queres ouvir uma boa notícia? Elias não estava a ver tudo. Elias via conforme os seus olhos podiam, até onde os seus olhos podiam ver. Mas o Senhor via todas as coisas. O Senhor via todas as coisas. Amém. E o Senhor, quando tornou a falar para Elias, ele disse-lhe: pois então volta, Elias, e unge este aqui para ser o rei da Síria. Depois diz, unge também este para ser o rei de Israel, e unge também Eliseu, que será o teu sucessor. Mas o que eu quero chegar é no versículo 18, que diz assim: e ainda, diz o Senhor, e ainda tenho 7.000 homens em Israel, todos que não se ajoelharam diante de Baal e que não o beijaram. Oh, que boa notícia que o Senhor dá para Elias, para mim e para ti nesta hora. Você se esforça e não vê resultado. Vê te perseguindo e procurando a tua destruição, mas a palavra do Senhor vem dizer para ti: ei, eu ainda tenho 7.000 homens que não se prostraram diante de Baal, que não dobraram os seus joelhos, nem o beijaram, nem o adoraram. Ei,
Se você se esforça pelo bem, creia que no tempo certo você vai colher o teu resultado. Por quê? Porque é para o Senhor que você faz essa obra e não é para os homens. É para adorar, glorificar e engrandecer o nome do Senhor e não o teu. Por isso é que o Senhor trata de sustentar a sua semeadura, que trata de sustentar a tua vida, que trata de sustentar os teus planos, os teus projetos e te segurar na sua destra de justiça a fim de você continuar andando no seu caminho. Ainda que você esteja vendo que está tudo a dar errado, meu lindo, acredita, já deu certo em nome de Jesus. Ei, estás a ver isso que você está a fazer? Que você faz pelo bem. Você conhece o Senhor e você se empenha pela causa dele, mas não está a ver resultado. Acredita, o Senhor já viu todas as coisas e mesmo você não vendo, ele vê todas as coisas cooperando para o bem daqueles que lhe amam e que andam segundo o seu propósito, porque não é minha palavra, mas é palavra de Deus. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de nenhum homem aquilo que Deus tem preparado àqueles que lhe amam e que andam segundo o seu propósito. Amém? Eu não sei que fase você está vivendo na tua vida. Eu não sei quais são as dificuldades ou batalhas, mas eu quero te dizer no nome de Jesus que ainda há esperança. Elias só queria desistir, Elias queria morrer. Não é por ele não ter mais vontade de adorar a Deus, mas é porque já não havia mais ninguém que andasse de acordo aos caminhos de Deus. Por quê? Porque ele disse: todos abandonaram teu pacto. Ele ainda vem dizer que depois de matarem todos os profetas, agora procuram tirar minha vida a mim, que sou o único. Elias se via como o único. Mas o Senhor te vem dizer hoje que ainda que você não veja a solução, ainda há milhares de coisas que eu estou a fazer, mas que você não consegue ver, porque eu sou Deus que faço todas as coisas, cumpro o meu propósito na vida daqueles a quem eu chamo. E acredita que se você pensa que é minha palavra, acredita que agora também eu estou estupefacto, porque o Senhor quem fala para mim e para ti neste momento, que ainda que você pense em desistir, eu ainda tenho um projeto, já está feito, já está estabelecido. Simplesmente cumpra a minha vontade. Simplesmente continua a andar segundo o teu propósito. Qual era o propósito de Elias? Ser o profeta de Deus. Então continua a profetizar, continua a declarar, continua a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Se vocês te chamaram para isso, você é esse membro, então faça. O que eu aconselho primeiramente é descubram qual é o vosso propósito, porque a vida anda muito mais leve quando vocês sabem o que é que vocês devem fazer. Peçam a Deus por sabedoria. Peçam a Deus que vos indique, que vos dê a conhecer. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de nenhum homem. E saiba que ainda que você pense em desistir, ou se você já desistiu, ainda há 7.000 homens que não se prostraram diante de Baal. Ainda que você pense em desistir do meu projeto, diz o Senhor, assim te digo que eu já tenho o projeto feito, eu já tenho o plano arquitetado, já tenho todas as coisas programadas, cada uma segundo o seu tempo devido. Você simplesmente cumpre a tua parte do processo. Só cumpre a tua parte, só. Ei, Elias, continua a profetizar. Você não sei se chamaram para quê, mas continua a fazer a tua parte na obra. Continua a fazer aquilo pelo qual você foi chamado. Por quê? Porque por causa da tua perseverança, muitos ainda serão tocados e transformados pela glória de Deus. Porque tu te disponibilizaste. Muitos verão o socorro de Deus chegar nas suas vidas e muitos louvarão ao Deus Pai,
porque tu um dia, mesmo não vendo solução, ergueste os punhos e disseste: tudo posso naquele que me fortalece. Então não é essa dificuldade que vai me parar, mas eu vou perseverar, porque é o Senhor quem vai me dar livramento. Amém. Meus amigos, eu estou extremamente estupefacto. Eu me sinto tipo, aí é? Então o Senhor não vai desistir? Então, meu Deus, eu não vi a solução, mas o Senhor vem me dizer que há solução. Que ainda que você não está a ver simplesmente por quê? Porque tua visão é limitada. Mas o Senhor já viu todas as coisas, então Ele vem te dizer hoje, ei, 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 ainda há solução. Tá vendo o motivo que estava a te levar para desistir? O Senhor quer te dizer que há solução. Você queria desistir porque te faltava isso. Oi, meu lindo, meu amigo, acredita, o Senhor já concedeu aquilo que você precisava para continuar. Amém. Acredita que eu estou a te declarar na tua vida, no nome de Jesus. Persevera em fazer aquilo pelo qual o Senhor te chamou, pois o Senhor já tem um projeto arquitetado para ti. Mas você vem dizer, irmão, mas você não sabe quantas coisas eu já fiz contra o Senhor, mas eu já pequei, mas eu me afastei, eu deixei essa presença. Mas nesse momento, você chegou até esse momento do vídeo, não é porque você está à procura de abandonar, mas você quer reconciliar. Então o que eu quero te dizer é volta e faz aquilo que te é devido. Continua a fazer aquilo pelo qual você foi chamado. Continua a fazer a tua parte não importa onde serve, mas continua a fazer a vontade do Senhor. Amém. Meus amigos, até aqui foi mais uma mensagem. Glória a Deus. Foi, até o próximo vídeo.